Criança, a nossa proposta de língua portuguesa de hoje, né? Trazemos aqui o gênero poemas, aonde iremos apreciar poemas e outros textos diversificados, observando rimas, sonoridade, jogo de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. Vocês podem observar aqui que nós temos aqui um texto brincando com as palavras. Vocês vão ir... A primeira atividade que vocês irão fazer é ler esse texto, né? Gravar um áudio com a leitura desse texto e mandar para mim, para que eu possa estar observando e analisando as leituras de vocês. É a primeira atividade que vocês vão fazer. Em seguida, né, vocês irão ler esse texto aqui novamente. No caso aqui pede com os colegas. No caso, só as crianças que estão, né, na aula presencial é que poderão estar lendo com os colegas, mas em caso vocês estarão fazendo a leitura individual. Aqui nessa página 47, vocês vão fazer toda a leitura desse texto, né, desse poema aqui. Logo em seguida, na página 48, vem as questões dizendo o seguinte: converse com seu colega e responda. No caso, você conversa com a pessoa que está aí do seu lado lhe orientando na atividade. Em sua opinião, qual é o título do texto? Então, você vai, na sua opinião, você vai dizer qual é o título do texto, você vai voltar aqui, né? E vai dizer qual é o título do texto, se baseando em quê? No assunto desse texto. Você vai ler o texto e vai deduzir, né? Qual é o título desse texto, qual é o título que pode vir ser esse texto. E você vai escrever aqui no espaço indicado. Próxima pergunta. Como você chegou a essa conclusão? Que conclusão? A essa de qual é o título do texto? Aí você vai dizer por que é que como foi que você chegou à conclusão, né, identificando o título do texto. Questãozinha 3. Quem escreveu o texto que acabamos de ler? Então, você vai ver lá quem é o autor. Lá naquela linhazinha bem embaixo aqui, onde vocês podem estar vendo, né, nessas letrinhas pequenininhas aí, vocês vão encontrar quem foi que escreveu. Próxima questão. Você percebeu como o autor ele brinca com a expressão, né, tic-tac? Por que você acha que ele faz isso, né? Por que vocês acham que o autor ele brinca com essa expressão aí, tic-tac? Próxima questãozinha. Você conhece algum objeto que faça tic-tac? Se você conhece, qual é? Aí você vai fazer o desenho e vai escrever o nome aqui nesse quadrado aqui, bem grande aqui, ok? Na página 49, nós temos aí outro texto, né? Nós temos aí uma biografia. E aí diz o seguinte: você sabe quem foi Vinícius de Moraes, né? Esse gênero textual, a biografia, ele fala da vida de uma pessoa, né? Ele foi um poeta e compositor brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, em 1913. Compôs em parceria com Tom Jobim a música Garota de Ipanema, um ícone da música popular brasileira. Junto com o músico Toquinho, também escreveu muitas músicas importantes como Aquarela e A Casa, entre outras, né? Ele morreu em 1980. Então, aqui nós temos aqui o gênero biografia, né? Ou seja, a biografia é um gênero que fala da vida de uma pessoa. No caso aqui está falando da vida do Vinícius de Moraes, né? Aí aqui na próxima, embaixo, nós temos aqui o praticando, né? Vamos ler outro texto. A Dança das Horas, que também vocês vão fazer essa leitura aqui, observar quem é o autor, né? Fazer bastante a leitura aqui nessa página 49. E na página 50 aqui nós temos as questõezinhas, né? Desses textos acima. Então, qual é o título do texto? Desse texto aqui, 49 aqui, vocês acabaram de ler. Aqui apresenta o texto, né? Aqui apresenta o título. Que outro título você criaria se o texto não fosse seu? Então, se esse texto aqui acima fosse seu, que outro título você daria a ele? Próxima questão. Você já viu textos parecidos com esse? Se sim, você coloca sim. Se não, coloca não. Se você já viu, se colocar sim, você vai dizer onde você viu. Se colocar não, a resposta é só não. Identifique o nome das pessoas que aparecem no texto, né? Então, lá no texto aparece o nome de pessoas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar com lápis de cor azul. Então, o nome das... Cuidado para não errar, porque depois que pintar de lápis azul, né? De lápis de cor não pode estar apagando. Então, primeiramente, o que é que eu oriento? Que vocês passem um tracinho embaixo do nome das pessoas, né? E depois que vocês tiverem certeza realmente que é o nome de uma pessoa, você vai lá com o seu lapisinho com azul, lápis de cor, e pinta lá no textozinho aqui, né? O nome das pessoas. Complete as frases com um desenho. É hora do doutor Nicolau ir para o... Então, você vai fazer o desenho aqui, você vai completar com a frase. Então, é hora do doutor Nicolau ir para onde? Aí, para onde você acha que ele vai, aí você faz o desenho. A resposta é o desenho, se faz o desenho.
Próximo. É hora de Dona Isabel limpar o que é que você acha que ela vai limpar? Aí, então, o que é que você acha que ela vai limpar, você faz o desenho aqui. Continuando aqui na página 51. É hora de Heloísa costurar a... O que é que você acha que a Heloísa vai costurar? Né? Você vai completar esta frase com um desenho. Né? Se você acha que é a roupa, aí você faz o desenho de uma roupa. Né? Próxima. É hora de Helena regar a... E também a resposta você faz o desenho. Continuando, que profissões você acha que essas pessoas exercem? Então, pela frase aí que vocês completaram, vocês vão identificar aí quais as profissões que vocês acham que essas pessoas aí acima elas exercem. Na página 52, leia silenciosamente o texto abaixo. Depois, convide seu colega para ler para você, né? No caso, quem está aí do seu lado acompanhando sua atividade. Releia para ele em seguida, né? Vocês têm aí um texto, né? Vocês vão ler e reler aí. Na página 53, você vai fazer a atividade. Converse com a turma. Você já viu um texto como esse, né? Onde? Que texto? Esse texto aqui. Você já viu um texto como esse aqui, né? Você tá vendo aí que esse texto ele é todo no formato de uma flor, né? As letras, vocês estão vendo aí que a letrinha, né? Formam todo o desenho desta flor. Então, aqui nessa página 53 está perguntando. Você já viu um texto como esse? Se sim, você coloca aí do lado. Se sim. Se não, você coloca não. Se você disser que sim, você vai dizer onde. Mas se não, você coloca só não. Próxima perguntinha. Qual é o título do texto? Você vai circular. Volta para cá e vê qual é o título do texto e circula aqui. Próximo. Por onde você começou a ler? Né? Por onde é que você começou a ler? Foi pelo título? Foi lá por baixo, pelo caulezinho, onde tá de verde? Ou foi pela florzinha, o formato da flor? Ou foi no meio? Né? Então, você vai dizer por onde é que você começou a ler o texto. O que você compreendeu do texto? O que é que o texto falou? O que é que você achou que foi o assunto do texto? O que é que esse texto estava dizendo? O que é que você pôde compreender? Que assunto é que esse texto estava falando? Por que ele foi escrito dessa forma? Por que é que você acha que ele foi escrito dessa forma? Complete com as palavras adequadas. Como se chama esse tipo de texto? Aí aqui, né, o gênero textual em estudo, né? Que faltou algumas letrinhas e você vai descobrir qual é o gênero, né, desse texto. Se é uma fábula, se é uma tirinha, Aí você vai observar porque a primeira letra inicial é a letrinha P, né? Então, que gênero textual seria esse? Quem escreveu esse tipo de texto é o, né? Então, quem escreve esse tipo de texto é o... Aí você vai tentar também descobrir quem é que escreve esse tipo de texto, né? Ou a... Então, o primeiro pode ser... No caso, se for homem é masculino e se for uma mulher é feminino, né? Por isso que diz assim, ou a, né? Aí você vai tentar, né, completar aí as frasezinhas. Escrevo que cada trecho a seguir está representando um poema. Então, zum, 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 nessa expressão zum, 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 está representando quem? Quem é o animalzinho que faz zum, 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 né? Bem me quer, mal me quer. Quem é o animalzinho também que diz isso, né? Você vai escrever o nomezinho aí. Tá certo? E no retomando, o que você conseguiu perceber sobre os poemas, né? Então, aqui é a sua resposta, você vai dar sua opinião aqui. O que é que você pode estar percebendo sobre os poemas, né? Responda e depois compartilhe as conclusões com a turma. No caso, você vai escrever aqui. O que é que você pôde compreender, né? Perceber nesses poemas que foram estudados nessa aula de hoje, ok? Responda as atividades de vocês, né? E encaminhe para o grupo, ok? Boa aula para vocês, boa atividade. Caprichem aí, crianças.